Olá pessoal, professor Alexandre aqui. Vou estar fazendo aqui uma leitura do livro Araribá Mais. Eu vou montar aqui na tela a capa dele para vocês saberem qual é o livro que eu estou usando. Então tá aqui, esse aqui é o livro, ó, eu vou estar lendo para vocês, tá? Araribá Mais, 7º ano, História Moderna, tá? Eu vou estar lendo ele aqui para vocês nessa página dos ângulos. Então esse meu livro aqui, ele é um livro do professor, tá? Então o meu objetivo não é resolver exercícios, tá? É só mostrar a parte teórica desse conteúdo de ângulos, tá bom? Conteúdo aqui, ângulos, tá bom? O que seriam ângulos, né? Vamos fazer apenas um reconhecimento aqui desse tema. Então, ângulos e suas medidas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de ângulos, tá? Então, a gente tem uma escada, né, formando duas linhas retas, tá? A gente tem aqui o exemplo, né, do escanteio. O exemplo do escanteio dá uma ideia de ângulo pra gente, tá bom? A gente também tem aqui uma esteira com uma inclinação com relação à horizontal, ou seja, com relação ao chão. Também temos aqui uma ideia de ângulo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui outra questão para vocês importante. A questão de giro, né? A questão de giros. Aqui, imagina que uma uma roda gigante, né? Imagina uma roda gigante. Então, na roda gigante, a gente imagina que essa cadeirinha aqui, ela estava nesse ponto, tá? Então, ela girou 1/8 de volta. Nessa outra figura, né, ela girou 1/4 de volta, tá? Ela fez esse giro aqui, ó. Bom, ou seja, 1/4 da circunferência. Se a gente dividir a circunferência em 4 partes, tá? Ela girou uma dessas partes. Então é 1/4, bom, de volta. Deixa eu passar aqui outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, o giro foi de uma metade, tá? Uma metade de volta. E aqui o giro, né, ou seja, ela começou nesse ponto e terminou nesse ponto, porque ela girou, né, uma volta inteira, tá? Então, se é uma volta, então a gente vai ver logo ali na frente que esse giro aqui fez uma volta completa, então ela completou um ângulo de 360 graus, tá? A gente vai ver logo ali na frente sobre essas informações, tá? Então vamos ver aqui na próxima página. Conceito. Então tá aqui, ângulo é a união entre um plano de duas semirretas de mesma origem, tá? Com uma das regiões determinadas por elas. As semirretas são os lados do ângulo e a origem delas é o vértice do ângulo, tá bom? Então a gente tem aqui essa figurinha aqui, ó. Essa figura aqui. Então aqui a gente tem essa figura desse ângulo aqui, ó. Olha esse ângulo aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem duas semirretas, tá? Que se encontram num ponto. Esse é o ponto O, tá? Então a gente tem que o segmento, né, AO e OB, ou seja, OA e OB, né, são os lados do ângulo, e o ponto O é o vértice, tá bom? Mesma coisa aqui, né? A gente tem os lados do ângulo. Nesse caso aqui é VC e VD, e o ponto V é o vértice, tá? Então vamos ver aqui mais
ele está falando aqui. Então, ângulo raso é formado por duas semi-retas de mesma origem contidas na mesma reta e tem sentidos opostos. Então, o ângulo raso, aqui nós temos um exemplo do ângulo raso, tá? A gente tem um vértice aqui, tá? Então, são duas semi-retas, uma vai para um lado e outra vai para o outro, tá? Ou seja, a gente tem sentidos opostos, tá? E a gente tem elas na mesma direção, ou seja, aqui, esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo raso, ou seja, essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui é chamada de ângulo raso, tá? Ângulo nulo. O ângulo nulo, imagina que a gente tem um vértice A, tá? A gente tem aqui um vértice A numa linha e no vértice A a gente passa outra linha também. Só que não houve nenhuma abertura, então esse ângulo é nulo, tá bom? O ângulo de meia volta, o ângulo de volta inteira, também é formado por duas semi-retas coincidentes. Ou seja, essas semi-retas coincidentes, a intenção é que houve um giro aqui, tá? Houve um giro aqui e essa volta foi uma volta inteira, tá bom? Então a medida de um ângulo, medida do ângulo, né, é o grau, tá? Que a gente está estudando aqui no caso do livro do sétimo ano. E a gente também pode usar um instrumento na sala de aula, a gente usa, tá? É o transferidor, tá bom? Transferidor a gente usa bastante. Vamos avançar aqui para a gente ver outra questão importante. Opa. Então tá aqui, ó. A outra questão importante aqui é sobre a subdivisão, né? São os submúltiplos, o minuto e o segundo, né? Então o que a gente sabe? Que o minuto é 1/60 do grau, ou seja, 1 grau é igual a 60 minutos. Tá? 1 grau é 60 minutos. 1 segundo é 1/60 do minuto, ou seja, 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, outra informaçãozinha bem importante agora sobre esse conteúdo de ângulo. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Então, o ângulo reto, ele está associado à figura que a gente vê sempre nos retângulos, tá? Sempre nos retângulos. Então, esse ângulo aqui, ele é dito como reto, tá? Porque a medida dele é 90 graus, tá bom? Aí o ângulo agudo. No ângulo agudo, normalmente ele tem, normalmente não, né? Sempre, né? É o ângulo que tem a medida menor do que 90. E o ângulo obtuso, ele tem a sua medida, ela é maior do que 90, tá? E é menor do que 180, tá bom? Então, é maior do que 90 e menor do que 180, nós estamos falando do ângulo obtuso. Agora, o que são ângulos congruentes? São ângulos congruentes. Ângulos congruentes. Então, dois ângulos que têm a mesma medida são chamados congruentes, tá bom? Então, olha aqui esse exemplo, ó. 60 graus e 60 graus. São duas medidas, então eles são chamados de ângulos congruentes. Beleza? Vamos avançar aqui um pouquinho. Então, avançar aqui. Tá aqui. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Vamos entender o que é isso aqui. Observe na figura abaixo os ângulos AVB, AVB e BVC e BVC, tá? Então esses ângulos aqui, o que acontece, ó? De acordo com a figura, os ângulos AVB e BVC têm em comum o vértice, tá aqui o vértice V, tá? E o lado VB, esse lado aqui, ó, é um lado em comum. Por isso eles são chamados de ângulos consecutivos, tá bom? Então aqui, ó,
todos os ângulos que têm em comum o vértice e um dos lados são chamados ângulos consecutivos. Então, tem que ser comum um dos lados e o vértice, tá bom? Beleza? O vértice e um dos lados em comum. Então, nesse caso, a gente vai ter ângulos consecutivos. Note que na figura analisada acima, existem outros pares de ângulos consecutivos. Então, imagina aqui, olha, a gente tem os ângulos AVB, e a gente também o AVC, ou seja, a gente tem esse ângulo aqui e esse aqui, tá? Então, esses dois ângulos são ângulos também que são ditos consecutivos. Esse exemplo aqui, ó, BVC e AVC. Então, a gente tem esse ângulo aqui e a gente tem esse todo aqui. Também são ângulos consecutivos, tá bom? Deixa eu avançar um pouquinho. Aí a gente tem aqui, ó, dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns, são chamados ângulos adjacentes, tá? Então, para ser ângulos adjacentes, eles não podem possuir o que? Pontos internos em comum. Então, eles vão ser consecutivos, mas só vão ser adjacentes se não tiver pontos em comum. Então, imagina aqui o que são ângulos adjacentes. Então, olha essa figura aqui, ó. A gente tem esse ângulo aqui, AOB, a gente tem aqui BOC. Então, a gente tem esse ângulo aqui e esses dois ângulos não tem pontos internos em comum, então eles são adjacentes, tá bom? Vamos avançar aqui para a próxima página. Opa, tem uma informaçãozinha aqui. Os ângulos GOH, GOH e GOI não são adjacentes, pois não possui pontos internos em comum. Então, pessoal, continuando, essa figura aqui, ele possui um ponto em comum, tá? Tem dos dois ângulos aqui, tá? Esses pontos aqui, eles são pontos em comum dos dois ângulos. Então, tem tanto desse como desse aqui, tá? Então, se possui pontos em comum internos, então eles não são adjacentes, tá bom? Essa aí é o entendimento. Vamos ver o próximo aqui, próxima página. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Bom, vamos ver aqui as figuras. Vamos ver as figuras aqui. É possível medi-los com transferidor. Veja. Então aqui, nesses desenhos aqui, a gente tem a medição dos ângulos com transferidores. Tá? Então vamos ver aqui. Que par de ângulos? Vou botar aqui Então, que par de ângulos tem a soma de suas medidas igual a 90 graus? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, né? A gente tem 30 e o 60 somam 90, tá? Então a gente tem que... Então, esse ângulo aqui, ABC, deixa eu colocar aqui do ladinho, o ângulo ABC, P é o vértice, né? Mais o ângulo DEF, o que eles têm? Eles somam 90, porque afinal de contas, esse aqui vai estar medindo 30 graus e esse DEF mede 60 graus, tá? Então, eles somam 90, tá bom? Então, esses dois ângulos que somam 90, eles são ditos ângulos complementares, tá? Então, tá aqui, ó, quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90, os ângulos são chamados complementares, tá? Assim como a soma de suas medidas é 90 graus, os ângulos ABC e DEF são complementares.
Também podemos dizer que ABC é o complemento de DEF e DEF é o complemento de ABC. Então aqui, quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, os ângulos são chamados de suplementares. Então isso aqui, queridos, ó. Então, por exemplo, a gente tem esses ângulos aqui, ó. Tem esses ângulos aqui. A gente tem essa medida aqui de 120, é o ângulo JKL. JKL, tá? E se a gente somar com a medida do ângulo, perdão, esse sinal de mais ficou feio. Então aqui, se a gente somar com a medida do ângulo DEF, o que a gente vai ter? 180, né? Afinal de contas, a gente tem esse JKL é 120 e o DEF mede 60. Então essa soma aqui a gente tem 180 graus, tá bom? Então a gente diz que esses dois ângulos eles são suplementares, tá bom? O que mais tem importante para a gente ler? Vamos avançar um pouquinho aqui. Os ângulos DOE, então aqui ó, DOE, tá? E EOF são o que? Adjacentes, né? A gente citou dois ângulos que não tem pontos em comum, então eles são adjacentes. Além disso, a soma de suas medidas é 90 graus. Esses ângulos são adjacentes complementares, tá? E no caso desse aqui, uma coisa, né? Então a gente tem o COB e a gente tem o AOB. Eles não têm pontos em comum, então eles são adjacentes e eles formam 180 graus, então eles são suplementares, tá? A soma deles é 180. E o ângulo de 180 graus é a mesma figura do ângulo raso, tá? O ângulo raso, ou o ângulo de meia volta, ele mede 180 graus. Deixa eu ver o que tem mais aqui de importante. Exercício nós não vamos resolver. Agora aqui, bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. Tá? Então a bissetriz de um ângulo é o segmento que corta dois ângulos pela metade. Então vamos ler aqui esse texto, esse avião. Então aqui um avião, deixa eu botar aqui de novo. Um avião, não quero rabiscar. Oxe. Vamos ver aqui agora. Aí. Pronto, tá rabiscando de novo. Um avião monomotor foi levado a um hangar para uma revisão geral. Um dos mecânicos verificou que a parte da carenagem, chapa de proteção, da causa precisava ser substituída. Então, que entretanto surgiu um imprevisto. Não havia peça sobressalente em estoque. Então, o mecânico fabricou uma nova peça da carenagem. Para isso, utilizou a chapa de alumínio, cortou a peça e dobrou-a bem na linha horizontal. Então, olha aqui, a figura ficou assim, ó. Então, a gente tem a peça inteira formava um ângulo de 30 graus, tá aqui a figura, ó, 30 graus, tá? E ele precisou de dobrar a peça bem no meio, tá bom? Conforme tá aí essa figura original aí, tá? E deixa eu ver aqui, eu tenho que avançar agora aqui. Então vamos ler aqui. A bissetriz de um ângulo é a semi-reta interna ao ângulo que tem origem em seu vértice e divide em dois ângulos congruentes, tá? Então olha essa imagem aqui, tá? Então a gente tem um ângulo, esse ângulo aqui inicialmente, né, ele tem 30 graus, tá bom? 30 graus. E aí passou uma bissetriz aqui. A bissetriz divide esse ângulo em dois ângulos de mesma medida, tá? Vamos avançar um pouquinho.
Aqui tem exercício, nós não vamos resolver. Agora, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, tá? Vamos direto aqui para a definição, bem mais rápido. Dois ângulos com vértice comum são opostos pelo vértice, quando os lados de um deles são semi-retas opostas aos lados do outro. Bom, pessoal, continuando aqui, essa figura dos ângulos opostos pelo vértice, você imagina, né, duas retas que se interceptam em um determinado ponto, né, e o que vai acontecer? Na figura abaixo, os ângulos AOB, então cadê o AOB? AOB, tá? E COD, COD. Então são esses ângulos aí que a gente está considerando, tá? São opostos pelo vértice, ou seja, o vértice é esse pontinho aqui, ó. Esse encontro, tá? Esse encontro é o vértice desses dois ângulos, tá bom? Então o que vai acontecer mais? Agora, observe agora os ângulos AOB e BOC. Então, AOB e BOC, tá? Então, os ângulos AOB e BOC são o que? Adjacentes suplementares, tá? Por quê? Porque eles formam a figura aqui, olha, de 180 graus, tá bom? Eles formam uma figura de 180 graus. Então, a soma de suas medidas é igual a 180 graus, tá? Então, a gente tem que a medida de AOB, esse aqui, ó, AOB, e a medida de BOC, as duas medidas somadas são 180 graus, tá? Então agora considere que os ângulos COD e BOC, tá? A gente está pedindo para considerar esses dois ângulos aqui, ó, tá bom? Beleza? Então aqui, vamos ver aqui o texto. Os ângulos COD e BOC também são adjacentes suplementares, porque, né, a medida também a figura também é uma figura que lembra, né, o ângulo raso, tá? Então a soma das suas medidas é igual a 180. Então a gente tem que a medida de COD e medida de BOC, né, é 180 graus, as duas medidas somadas, tá bom? Então aqui, ó, comparando 1 e 2 temos, a gente, se fizer aqui a comparação, a gente tem que as medidas são iguais, tá? Tem que ser iguais, porque as medidas aqui de 180 são iguais, tá bom? Então, o que a gente pode entender aqui, ó? Portanto, podemos concluir que os ângulos AOB e COD têm medidas iguais, ou seja, são congruentes. Assim, temos a seguinte propriedade: dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, isto é, são congruentes. Então, deixa eu citar aqui um exemplo para vocês. Imagina que a gente tenha, vou pegar aqui na tela aqui de pintura. Então aqui eu tenho um vértice, tá? E aqui tem um ângulo. Imagina que esse ângulo que seja, pronto, aqui é o ponto A, aqui é o ponto O e aqui é o ponto B. Bom, imagina que aqui seja 30 graus, tá? Então essa medida aqui vai ser quanto? Bom, se essa linha aqui, a gente está tratando de uma figura. Opa. Eita. Caramba. A gente está tratando de uma figura que forma um ângulo de 180 graus. Então tudo isso aqui tem que ter 180 graus, tá? Então se aqui é 30,
o que falta para 180 está nesse ângulo aqui, ó. Tá? Então esse ângulo aqui, tá? Vou botar aqui um ponto C aqui e aqui um ponto D, tá bom? Então aqui, vou chamar de X aqui, né? Então esse nosso X mais 30 graus vai ter que ser o que? 180 graus. Opa, 180 graus, tá? Ou seja, esse nosso X vai ser o que? 180 menos 30. Então esse nosso X vai ter que ser o que? 150 graus, tá? Então essa medida aqui é 150 graus, tá? Opa, aqui 150 graus. Porque eles dois devem somar 180, porque eles são suplementares. Então se aqui é 150, agora imagina esse ângulo aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó. Tá? Ele vai formar 180 com quem? Com esse ângulo X aqui, ó. Tá? Deixa eu trocar a cor aqui. Tá o verde, pronto. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Verde que eu tô pintando. Também vai formar 180 graus. E se aqui eu já tenho 150, quanto que vai sobrar para cá? 30, né? Ou seja, o mesmo 30 que a gente tem lá em cima. Mas por que eles têm a mesma medida? É porque eles são opostos pelo vértice, tá bom? Então esses ângulos aqui, ó, A, OB, A, OB é igual ao ângulo DOC, aqui nesse nosso exemplo, tá? Porque eles são opostos pelo vértice. Bom, pessoal, aqui foi só um esboço aqui, uma explicação. Eu vou estar nos próximos vídeos aí resolvendo o exercício desse tema. Se você curtiu aqui toda essa explicação, tá? Aqui junto com o livro, esse livro aqui é o livro Arariba Mais, tá? Eu estou usando ele aqui na sala de aula do meu 7º ano. Um grande abraço, Deus abençoe todos vocês.